Agora fizemos as contas e temos 25 mil euros na conta. Ok, então de 0 a 25 mil em 3 anos e meio? Sim, mas posso dizer que nossa família tira 2.500 euros por mês e se esforça para fazer esse valor bastar. E a gente gastava muito. Pessoal, bem-vindos ao Histórias de Superação Financeira, o quadro onde conto as histórias de inscritos ou pessoas que conhecem o meu canal, que conseguiram organizar suas finanças, tomar o controle do próprio dinheiro e até sair das dívidas. Hoje estou com Desi. Oi, pessoal. Que eu agradeço muito justamente por ter me inscrito e por compartilhar a sua história. Pessoal, inscrevam-me ou enviem um e-mail para o endereço abaixo, Fábio Marchioni Coach, ou no formulário que deixo na descrição, porque essas histórias podem inspirar outras pessoas a fazerem um pouco do que eu fiz. O que fez Desi, que vamos contar agora. Então é realmente algo muito importante, porque juntos podemos ter um impacto nas pessoas que estão lá fora e que acham que não ganham o suficiente. Certo? Desi, era um pouco a sua situação, né? Certo? Vamos lá. Então, primeiro eu te pergunto um pouco. Bom, quem é você? O que você faz? Também a sua situação inicial antes de ver meus vídeos? Então, oi para todo mundo. Eu sou Desi Rota, sou uma fotógrafa emocional de casamentos e descobri Fábio Marchioni no YouTube, a plataforma da vida. E seus vídeos me impressionaram muito. No começo, porque eu não estava em uma situação ruim, eu não tinha dívidas. Só talvez um pequeno empréstimo do meu pai, mas quase nada. Mas eu não tinha a capacidade, digamos, de controlar minhas entradas e minhas saídas. Então eu estava convencida de que eu não ganhava o suficiente, que a vida de freelancer, de fotógrafa, não era para mim porque eu não ganhava o suficiente. Depois eu descobri seus vídeos e quando eu descubro um canal, eu preciso assistir todos. Eu me tornei... Muito boa. Eu dei uma olhada em todos os seus vídeos, em todos os seus conselhos, fiquei enchendo o saco do meu marido o tempo todo para ele assistir, para anotar as coisas. Começamos a anotar o que entrava e o que saía, por que entrava, por que saía. Para mim é demais, porque partíamos de uma situação em que mesmo sem dívidas, já chegávamos ao final do mês sem ter nada guardado, né? Ou seja, fim do mês. Terminamos com 100 euros na conta. Vocês estavam realmente... É a situação. À beira de... Já tínhamos um filho nessa época. Ok, só para dar um pouco de contexto. Você agora tem 32, há quantos anos trabalha como fotógrafa? Muitos. Eu tive primeiro uma loja minha de usados, vintage e antiguidades, que era minha, vendi para me matricular na universidade. Então depois voltei a ficar com 0 euros. Depois de me formar, estudei cinema e agora sou fotógrafa há 7 anos. Comecei como videomaker, mas depois quis apenas fotografar. Só fotos. Ok, então, como autônomo é ainda pior, no sentido de que talvez a renda seja variável, né? Você não tem certeza, mas... Depois renda... Fotografar casamentos é um trabalho sazonal, então há meses de ganhos altos. Há meses em que você recebe 0 ou 200 euros. Bravo, obrigada, Divina. Sim, sim. E de fato depois quero te perguntar exatamente isso, porque talvez, diferente de um funcionário que tem sua renda, sabe em que dia entra o salário, quanto é certinho, que talvez seja um pouco mais simples, como autônomo é um pouco diferente. Então, uma pergunta que eu faço para todo mundo, porém o que seus pais te ensinaram quando você era pequena? Sobre dinheiro, você teve algum exemplo ou lição deles? Não sei. Me conta um pouco sobre a infância, porque na minha opinião também tem algo importante aí. Então, não me ensinaram nada de útil, no sentido de que meu pai sempre me dizia, quando você tem dinheiro, gaste, se não tem, não tem. Mas eu cresci em uma família que não é nada apegada ao dinheiro, ou seja, nunca me deixaram faltar nada. Meus pais sempre me disseram, aproveite os presentes agora, porque depois não deixamos nada depois. Então, para eles, eu viajo como bem e não penso no resto. Vivo o presente. Exato. É fácil para eles de outra geração, muito mais difícil para a minha geração. Eles não me deram nenhuma dica útil na vida. No máximo diziam, você está gastando demais, comprando besteiras, desculpa. O francês, pare de comprar isso porque você está jogando dinheiro fora, guarde seu dinheiro. Quer dizer, isso foi o máximo que me ensinaram. Ok, mas em algum momento eles te chamaram de lado para explicar algo ou não? Não, mas sou muito grata porque eles me ajudaram e sei que nem todos têm essa chance. Porque eu, primeiro abri uma loja, deu certo que eu a vendi,
Fiz faculdade, mas essa faculdade era particular, então pagamos metade, eu paguei a outra metade. Então eles já me deram a oportunidade de estudar, porque felizmente eles trabalhavam e tinham dinheiro. E depois, no começo, comprei minhas primeiras câmeras fotográficas com o dinheiro de vários trabalhos que fiz, como bartender, essas coisas. Aconteceu um dia que minha câmera fotográfica, lindíssima, novinha, quebrou. Tinha me entrado mofo, eu não esperava por isso, e então eu disse, o que eu faço? Não posso ser fotógrafa sem câmera. Eu não tinha dinheiro, então, graças aos meus pais, eles disseram, não, tudo bem, a gente te empresta, eu devolvo para eles, tipo, de tempos em tempos eu devolvo. Eles me deram a chance de decidir, você quer ser fotógrafa? Eu te empresto 10 mil euros para comprar o equipamento, fazer o site e depois devolvo para eles. Tudo bem, ok. Isso aqui é uma coisa interessante, na minha opinião. Talvez também nos diga algo sobre a administração do dinheiro. Você nunca fez um fundo de emergência porque sabia que, entre aspas, estava protegida pelos seus pais? Pode ser. Bunda protegida? Ok. Não, isso aqui, porém, na minha opinião, também é importante. Ou seja, nós, para os nossos filhos, né? Talvez sim. Ok, se acontecer uma catástrofe, nós estamos aqui, mas você tem que se virar sozinho. Então essa é a situação. Você abriu seu próprio negócio e depois se casou? Me casei depois. Eu e a Lé estamos casados há 3 anos. Como era o dia a dia na situação? É um pouco complexo, pois antes eu tentava ser fotógrafa e videomaker. Como tinha pouco trabalho, trabalhava mais de casa. Eu tinha um segundo trabalho, digamos assim. Minha segunda fonte de renda eram as lives na Twitch. Então eu fazia lives na Twitch. De qualquer forma, me dava uma renda mensal. Eu gostava muito de fazer isso, e então eu me virava com essas duas coisas. A cada 2 ou 3 meses, eu temia ficar sem dinheiro e buscava outro trabalho. Eu fazia 3 trabalhos mal feitos e, após alguns meses, largava tudo porque não aguentava. Eu não sou muito boa em administrar a vida, até que fiquei grávida do meu primeiro filho, porque agora temos 2. Eu falei para ele, tá, mas quero mais da minha vida. Só ser mãe não me satisfaz. Não posso seguir mudando de trabalho a cada 6 meses e ainda tentar ser fotógrafa. Mas não tentar o bastante, agora sou fotógrafa. Então, eu passei os 9 meses de gravidez estudando para me tornar melhor, para entender como me vender no mercado, já que não é fácil ser autônoma, para encontrar clientes. Não basta ser bom no próprio trabalho. Isso mesmo. Fiz esses 9 meses de especialização. Procurei entender o que queria, me posicionar e criar contas online, publicando as primeiras fotos. Já tinha feito alguns trabalhos, mas nunca publiquei ou organizei tão bem assim. E a partir daquele momento eu disse, ok, a partir de hoje eu sou uma fotógrafa de casamentos e pronto. E deu certo, deu certo. É o que dizem sobre queimar os navios. Funciona sim, porque em um certo momento eu fiz isso e funciona. Porque você se obriga a fazer o seu negócio dar certo. Sim, porque senão, se você tem um trabalho, digamos, seguro e nunca o larga, nunca vai se dedicar 100%. Não, eu acredito muito nisso. Não, é verdade, é verdade. Quer dizer, tem que prestar atenção em quando fazer isso, mas claro, em certo momento é preciso fazer, senão... Olha, não como eu, grávida, sem uma perspectiva de trabalho, não como eu. Tudo bem, mas funcionou. Que nada, vocês tinham renda, você autônoma, seu marido empregado... Empregado normal com o salário normal dele, nem lembro quanto, sinceramente, porque agora ele está trabalhando um pouco comigo. Talvez 1.500 ou 1.400 euros. No total, mais ou menos, quanto poderia ser? Não chegava a 2.000, pois quando decidi estava grávida. Então realmente a renda era pouca. Eu acho que a gente não chegava nem a 2.000 euros por mês juntas. Ok, e naquela situação a gente chegava no fim do mês só com o suficiente, naquela época. Como vocês lidavam com isso? Quero dizer, o que você pensava que precisava fazer para melhorar a sua situação? Havia meses ótimos e outros muito ruins. Mesmo nos meses difíceis, eu insistia. Agora eu vou buscar outro trabalho de meio período, agora faço isso. No fim, pensei, não, mesmo parecendo que não ganho o suficiente. No início, eu não ganhava o suficiente, como todos, então uso meu tempo livre para buscar clientes novos. No início foi uma luta interna que depois se tornou também uma luta de casal. No momento em que a gente começou a ganhar um pouco melhor. Mas o dinheiro parecia nunca ser suficiente, igual. Eu estava pagando um carro, um aluguel normal, a dívida com meu pai, ou seja, o dinheiro que meu pai me emprestou virou dívida. Mesmo assim, sempre devolvi certinho, nunca deixei de pagar e levava a vida normal. Além disso, eu estava grávida e queria trabalhar e encontrar as coisas, mas nunca conseguia, pois não é fácil.
Mesmo com a barriga grande e enjoos, não queria ficar parada. No início, isso virou também uma luta de casal. Foi exatamente nesse período que descobri os seus vídeos. E nós eu disse, vamos lá, assiste, vamos fazer isso, vamos tentar fazer um orçamento, vamos ver quanto gastamos, e a gente gastava muito. Espera, mas vamos primeiro falar sobre o assunto do casal, que isso também sempre me interessa. No início, ela deve ter te mandado embora. Quem é esse palhaço? Não, depois a Ali não gosta do YouTube. Como ela reagiu no começo? Quando você queria, talvez... Não, a Ali ficou bem como eu. Nós somos muito proativos. Se tem algo que não gostamos, precisamos mudar, precisamos tentar ser melhores, então é muito proativo. Ela não gostava do meio, não gosta de vídeos, então ela disse, não posso ler algo ao invés de assistir a um vídeo. Mas eu tinha encontrado você explicando as coisas, de uma forma bem simples, bem pé no chão. Pão com salame, sim. Mas isso é muito útil, porque a internet está cheia. Não de consultores financeiros, de especialistas em economia, mas não dá para entender nada. Mas, na minha opinião, você fala com pessoas normais como nós. Então, eu o obriguei a assistir aos vídeos, a anotar os gastos. Então, no começo foi meio que uma tortura para ele, digamos assim. Ainda é orçamento, mas ele acompanhou. Ele te acompanhou? Sim, ela é muito operacional. E antes, no relacionamento, como era a questão do dinheiro? Vocês brigavam, não falavam sobre isso? Então, nós sempre dividimos tudo. Porque eu penso que se você está com uma pessoa, se casa com ela, se quer formar uma família, só falta não. Concordo. Talvez cada um tenha seus gastos, mas nunca discutimos despesas. Ele gasta o que quer e eu também. Mas pesava muito para nós a sensação de não ganhar o suficiente, ou seja, nunca dissemos um ao outro, você gasta demais com maquiagem, nunca. Legal. Somos sólidos nisso, mas depois pensávamos, não ganhamos o suficiente e agora com nosso filho? Eu grávida, como vou fazer? Ok, não, mas é bonito não nos culparmos. Somos sólidos, isso é bom. Primeiro você me perguntou, começaram a controlar os gastos? Sim, terrível. Descobrimos que gastamos bem mais do que imaginávamos. Por exemplo, sem filhos, só nós dois gastávamos cerca de 450 euros por mês comendo fora. Comida para viagem e pensávamos que nunca comíamos fora. Nunca. Não faço nada. Que saco! Não faço nada. 450 euros em comida esportiva para 2 pessoas é muito. Percebemos que gastávamos muito dinheiro sem perceber. Nem tanto. Tudo certo, não temos vícios, exceto comer fora. Tirando comer fora. Tirando comer fora, só isso. Até agora, porém, a gente não bebe, não fuma, nem somos pessoas que saem à noite. É realmente comida, sabe? É tudo comida mesmo, até as compras do mercado. A gente percebia que gastava 500 euros em compras e éramos só 2 pessoas, totalmente fora de lógica. E no começo a gente ficou muito para baixo. Assim que vocês viram quanto estavam gastando? Muito. Foi um baita choque. Sempre levamos um choque quando fazemos isso. Então a gente deu uma parada, não continuou na hora e dissemos, não, agora vamos parar, vamos ver como fica. Tudo bem, faz parte. Faz parte, é doloroso. No início, talvez... Depois percebemos que alguns meses eram melhores, outros piores. Continuei vendo seus vídeos e às vezes tentava praticar. Compramos na Amazon um livrinho bobo daqueles de guardar 1 euro por dia e no final, sem perceber, com aquele livrinho... Após um mês, guardamos 100 euros e pensamos, 100 euros não é pouco, certo? E esses 100, talvez eu já estivesse aqui, já tinha dado à luz, então tínhamos o pequeno e eu começava a trabalhar. Então 100 euros não pareciam muito para nós. Mas dizer 100 euros para mim significa que este mês, em vez de chegar a 0 na conta, chegamos a 100. É um primeiro passo. Lembro dessas pequenas coisas. Depois saiu o curso, eu falei para ele, tudo bem, Alé, vamos fazer. Eu não quero ser... Então, finalmente, alguém que divulga o meu curso... Que eu nunca terminei. Não, porque no primeiro episódio o Mirko disse não comprem o curso dele. Mas eles... Não, foi super útil. Link na descrição. Não, eu sou muito livre, cada um deve encontrar o seu jeito. Obviamente, é isso. É engraçado, pois digo a vocês, comprem aquele curso. Para nós, isso acendeu uma luz e de qualquer forma nunca terminamos. E isso pode ser algo ruim por um lado, mas é bom porque significa que para nós bastou o início... Não, a gente começou a ir acompanhar, dissemos, tá bom, ok, temos que fazer. Fizemos o orçamento e controlamos despesas direitinho por 3, 4 meses, levando tapas na cara todo mês. Mas só de anotar, como você sempre diz, né, já fez a gente gastar menos. Sim, tá bom, tenho que anotar, não, então espera, talvez... E é uma coisa inconsciente, né? Depois, no mesmo período em que estávamos anotando as coisas, já víamos as primeiras melhorias. Também conhecemos uma consultora financeira. Começamos a conversar com ela sobre começar a guardar o dinheiro antes de gastar.
Me dá vontade de rir, porque são os seus conselhos, né? É estranho falar isso para você. É verdade, né? É verdade. A gente disse, ok, vamos tentar fazer isso também. Vamos nos obrigar a guardar 200 euros por mês em um plano de acumulação normal, nada de especial. Porque ali é tranquilo, né? Porque se você precisar, você pega. A gente tinha medo de precisar, sabe? 2 anos depois, então, né, a partir do momento em que as coisas começaram a melhorar, na conta tínhamos 500 euros em vez de 0. Hoje não mudaria mais, pois é meu método. É interessante, porém, o fato de que, mesmo assim, o fato de vocês terem se queimado da primeira vez, que vocês anotaram as despesas, depois realmente deu aquele impulso para vocês. Mas por quê? A gente dizia, eu sei quanto gasto. Sim, tem o app do banco. Eu vejo que gasto muito, mas não é verdade. Não é a mesma coisa. Mas depois, escritos à mão, um por um na planilha do Excel. Tipo, vai quando você faz a conta e confere se está certo. Só para quem está ouvindo entender, caso alguém realmente ouça esta parte da conversa. A gente falou, ok, agora somos responsáveis, não vamos mais anotar as despesas, 6 mil euros em um mês sumiram. E aí dissemos, ok, não, vamos voltar a anotar as despesas. Para a gente voltar para o caminho certo, meu apelo é, anotem suas despesas. Ele está certo, juro para vocês. Então, digamos que para vocês a coisa principal foi anotar as despesas, isso que depois... O que nos fez acordar? Também a ideia de guardar antes de gastar, porque eu achava que não tinha dinheiro. Quer dizer, o meu raciocínio era, mas e se eu chego no final do mês e nunca tenho nada? Na conta tínhamos no máximo 500 euros. Por que guardar se não é suficiente para mim? Em vez disso, poupe antes para não ver o dinheiro disponível na conta. Exato. Juro que minha vida não mudou, não senti menos vontade de sair ou comprar. Isso, muito bem. Quer dizer, você não teve a impressão de fazer sacrifícios, de abrir mão de algo, de renunciar, de ter uma vida de M, porque... Eu digo isso para todos os meus amigos, porque ninguém acredita em mim nisso. Eu. Quando aceitamos 200 euros se foram e pensei, ok, vamos recomeçar. É verdade que eu não poderei fazer, não é verdade, não mudou absolutamente nada. Sim, não, interessante, sabe? Outra coisa que você disse antes sobre o fato de que a pessoa tem medo de precisar e por isso sempre fica hesitante em guardar. Como você lidou com isso? Arrancou o band-aid? Sim, eu sou do tipo tudo ou nada. Dissemos quanto podemos guardar, 200 é muito ou 200 é pouco. A Ali mais esperto que eu sugere, talvez 100. Eu digo, não, vamos com 200 e depois aumentamos. Vamos lá, a gente consegue. No final, porém, deu tudo certo. Agora estamos guardando nossos 200 por mês, que até aumentaram um pouquinho, mas bem pouco, porque é um banco comum, nenhuma ação específica, mas é tudo dinheiro que se amanhã eu disser que preciso, sei lá, fazer uma viagem, eu uso aquele dinheiro que está lá justamente para isso, e não, digamos, o dinheiro da conta. Não sei como explicar isso. Sim, você dividiu. Dividimos em várias contas diferentes. Cada conta tem seu destino e objetivo, mas talvez você queira compartilhar. Como vocês os dividiram, como os utilizam? Sim, nós somos divididos. Assim, temos 2 contas Fineco, onde colocamos os planos de acumulação, que são um pessoal, então o meu ideal seria conjunto como família, onde guardamos 200 euros por mês, digamos, para os filhos. Ok, mas e os filhos no futuro? O futuro dos filhos. Ok, perfeito. Somos apenas plano de acumulação de capital por enquanto, pois assim nos sentimos mais tranquilos. Nada de plano de aposentadoria, só plano de acumulação de capital. Sim, 100 euros por mês para cada filho. E temos outra conta Fineco. Desculpa, vocês começaram quando eles nasceram ou... Oliver tinha acabado de nascer e começamos antes. Porque sabemos que quanto melhor você começa, melhor é. Então o ideal é isso. Depois temos outra conta Fineco, usada para o trabalho, vinculada ao meu cadastro nacional da pessoa jurídica, com acesso exclusivo meu. E então você gerencia todo o seu trabalho? E também lá temos um plano de acumulação de capital também lá, de outros 200 euros, caso o equipamento quebre, para ter um dinheiro guardado também para essa despesa. Digamos, a emergência. Depois temos a minha conta antiga, que eu ainda mantenho aberta, que é um mini plano de emergência, digamos, temos lá um dinheirinho que fica ali. Depois, a Lê tem uma conta particular dele, já que ele ainda não tem cadastro nacional da pessoa jurídica, mas está tentando trabalhar comigo. Ele recebe lá com retenção na fonte e também possui essa conta Hype. Depois temos o Gimme 5. Mas ok, vocês têm para os filhos, para o futuro, para sua atividade, para vocês... Sim, depois um só da Ale e outro só meu. Sempre emergências, são esses. A gente não usa, não deu uma definição para eles, a gente não usa, né? A menos que precise. Mas não decidimos se é para emergência ou para outra coisa. Tudo bem. Sozinhos não se usam. Tudo certo, vocês colocam esses todo mês ou deixam um valor fixo?
Depende. Bom, então casa e trabalho, obviamente decidimos nós, os nossos, digamos. A Ali deposita em 2 contas pessoais o dinheiro que ganha com trabalhos autônomos, já que está começando. Já na minha, eu também coloco de vez em quando, mas não tem uma quantia fixa, não. Quando eu tenho um extra, eu coloco lá, que é a mais. No Gimme 5, 30 euros mensais vão para lá automaticamente. Isso é engraçado para quem é de Como. Toda vez que o Como ganha, enviamos 10, 20 ou 30 euros para lá. Então este ano vocês estão se dando bem. E o Como já está há 2 anos na Série A, então sem perceber, juntou um monte de dinheiro que no começo a gente até pensou, vamos tirar isso daí, do Como. Força Fábricas? Não agora. Então eu posso dizer que nós viemos de uma situação onde estávamos no zero, quer dizer, no sentido. No fim do mês, se tudo ia bem, tínhamos 400 euros. Agora, 2 anos depois, podemos dizer isso. Se quisermos ser mais amplos, digamos até 4 anos. Desculpem, são os anos do meu filho. Bem amplo mesmo. Agora fizemos as contas. Estamos com 25 mil euros na conta. Ok, então de 0 a 25 mil em 3 anos e meio. E se eu tivesse que dar uma média de entradas nesse período? Então, isso é muito difícil, Porque você é autônoma. Tem meses que, tipo, em junho talvez eu fature 16 mil euros. Em janeiro eu faturo 100. Então é realmente difícil. Posso te dizer, porém... Por que você trabalha tanto com casamentos? Muito mesmo, sim. O verão é concentrado. Tenho meses de muito ganho e outros sem nenhum. Posso dizer que nossa família tira 2.500 euros por mês e se esforça para fazer esse valor bastar. Não é muito, né? 2.500. Somos boas em administrar. Depois, se for preciso, a gente pega mais, porque o microempreendedor individual sou eu. Se eu precisar, eu pego. Mas contando o auxílio família de 400 euros e os 2.500, que são os únicos que a gente tira para nós. Quase todos os meses não precisamos pegar mais nada. Mas às vezes acontece, tipo a geladeira, 1.500 euros de geladeira. A gente pegou tudo da conta Hype, porque estava guardado para essas eventualidades, então não mexeu, entendeu, na conta principal. E então, naquele mês, de qualquer forma, só esse mês que a gente não teve 6 mil euros, porque a gente não anotou, senão ficamos nos 2.500. Tudo bem, faz parte. É legal, vocês são humanos e conquistaram grandes objetivos. Mas ainda assim cometem erros. Faz parte também. Então, a conta corrente mostra como você administra seu dinheiro, no fim das contas? Eu poderia administrar melhor, já que me esforço tanto com as despesas de casa. Mas no trabalho, ainda não registro direito, preciso melhorar nisso. Mas percebo que nem uma vez que aprendi a fazer bem em casa, consigo fazer no trabalho também. Mas o que eu queria entender eram um pouco os passos que vocês deram. Primeiro comecei a anotar. No primeiro mês vi que gastava muito. No segundo mês, todo mês melhorava. Só de anotar já economizava. Tem umas planilhas do Excel desses meses. Onde no primeiro mês o saldo total era 100 euros. E depois de 4, 5 meses o saldo total era 1.000 e poucos euros. Então eu disse, poxa, só de anotar o que a gente gasta... Então vamos colocar em prática os outros conselhos. Realmente, vamos colocar em prática, vamos seguir os outros conselhos. Primeiro, o seu curso. Além de anotar os gastos, também fizemos o orçamento anual direitinho. E depois de alguns meses, não me lembro exatamente qual mês, começamos a colocar 200 euros por mês de lado, por acaso 200 euros por mês para o meu estúdio. E depois, ali, a partir daquele momento, vocês não pararam mais. Vocês tiveram momentos de dificuldade. Quais foram e como vocês superaram esses momentos nesse percurso? Então, o momento mais difícil, com certeza, foi no começo, porque eu estava grávida e a gente vivia de mês em mês. Isso assusta muito em relação ao futuro. Depois as coisas foram melhorando cada vez mais. Eu sou uma pessoa otimista, um pouco, porque tenho pais com saúde próximos que não têm problemas de... Meus pais não são ricos, mas não têm problemas financeiros. Se eu perder tudo, posso dormir no sofá deles. Eles me alimentam e alimentam meus filhos. Eu fico tranquila, entendeu? Eles não vão me dar uma casa, mas também não vou ficar na rua. Então levo a vida tranquila, embora depois as coisas tenham dado errado. No início deste ano, quando nasceu minha segunda filha, eu estava convencida de que, ok, então trabalho até o 9º mês e depois volto logo em seguida. E, na verdade, aconteceu que eu dei à luz um mês antes e isso bagunçou todos os meus planos. Minha filhinha depois ficou na unidade de terapia intensiva e isso bagunçou todos os meus planos, tanto de trabalho quanto mentalmente. Quer dizer, mentalmente mesmo. Não existia mais nada. Nos primeiros 2 ou 3 meses, agora ela tem 7 meses. Tivemos dificuldades, mas como já havíamos separado o dinheiro... A única dificuldade foi o crescimento. Há um mês, a última dificuldade, que nem chega a ser uma, acho que faz sentido te contar. Um dos meus 2 quartos quebrou. Temos
no total 4 quartos. No estúdio, um deles quebrou. Arrumar não fazia sentido, ou compramos igual ou melhoramos. Então dissemos, sabe de uma coisa? Já que economizamos dinheiro, já que conseguimos, já que podemos nos permitir agora, vamos trocar o equipamento. E então nós fizemos isso. Sem nem precisar mexer no fundo de emergência, só usamos o fundo. Tínhamos guardado dinheiro pelo plano de acumulação, então a conta do trabalho não foi dificuldade, mas acabou se tornando para nós. Em outras palavras, fomos muito bem, se pudermos não mexer no fundo de emergência. O equipamento fotográfico, para quem não sabe. Depois, não sei se vocês percebem a qualidade da segunda câmera, que não é a minha, mas é a deles. Estamos falando de qualquer forma de 2, 3 mil euros por câmera. Gastei 15 mil euros para trocar o equipamento, ok? Troca de equipamento, tudo. Vocês fizeram, ok? Só para dar uma ideia de grandeza. Falar de dinheiro não é problema, mas 15 mil euros sumiram em uma semana. Porque compra as câmeras, as lentes, as baterias novas, os cartões Securi Digital que acompanham o ritmo. Se muda uma coisa, precisa mudar tudo, né? Ah, claro, sim. Mas a gente disse, o trabalho está indo bem, temos clientes. Para nós é importante oferecer algo de qualidade, né? Um serviço de qualidade. E acima de tudo, estamos ficando melhores. Então, nossos quartos já não acompanham mais como antigamente. Porque eles têm seus anos, seus limites. Vamos fazer isso. Então, era necessário. Depois, no mesmo mês, impostos, então foi um mês... Espetáculo, julho. Mas eu consegui, quer dizer, entendeu? A gente gostou muito disso, porque dissemos, ok... É um baque, quer dizer, em relação ao trabalho, mas ela me disse, nossa, conseguimos, com o nosso esforço e trabalho que gostamos, pois começamos a economizar há 2 anos. É uma satisfação enorme, entendeu? Agora, eu poderia te dizer que tinha mais dinheiro, mas acabei gastando, mas é um investimento. Vocês investiram e isso deve retornar até 10 vezes mais para vocês, na minha opinião, tomara. Tomara! Mesmo que alguém, quando essas coisas lhe são para trabalho e atividade, mas se tá tudo bem, querendo parcelar um pouco porque você tem tempo para amortizar. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas parceladas, realmente não sou. A única coisa que temos é o carro, em parte, porque uma parte você tem que fazer de qualquer jeito, e os óculos. Mas por que valia a pena? Senão nunca teríamos feito 20 euros por mês, tudo bem, vai. Mas então, quer dizer, mas e a questão do financiamento? Foi assim que lidamos com isso antes? Temos 230 euros do carro e 20 dos óculos. Mas você dizia que não gostam de financiamentos? Não é isso? Não. Se não podemos pagar, não compramos. Mas isso também antes. De qualquer forma, sim. Sim, antes mesmo. Nunca gostei dessa mentalidade. Tipo, este ano a gente não tirou férias porque trocamos os quartos e preferimos investir o dinheiro nisso. Para mim, pedir um empréstimo não fazia sentido. A gente se adapta, né? Depois tem outras coisas. Claro, se eu tivesse que comprar uma casa, né? Aí sim, né? Mas atualmente eu moro de aluguel e tá tudo bem assim. Em casa e no carro? É, sim, com certeza. Pode me dar alguma dica útil? Especialmente para quem está começando e não sabe lidar com dinheiro. E é autônomo. Para mim, pelo menos para mim, funciona assim. Se eu, no mês em que ganho muito, pego muito, depois no mês em que não ganho nada, o que eu faço? Não pego nada, se eu pego pelo menos alguma coisa, porque eu preciso viver. Então, nós decidimos nos dar o mínimo indispensável para viver, que são 2.000, 2.500 euros. Como eu te dizia... O salário. Exato, que é o mínimo. Porque assim sabemos que é o mínimo quando temos um dinheiro a mais. Dizemos, ok, invisto, coloco no plano de acumulação para os filhos ou no plano para quando formos mudar os quartos, porque senão a gente deixa lá e acaba gastando à toa. E depois, quando quisermos fazer uma viagem, se não tenho tudo na conta, conto com o plano de acumulação pessoal. Não, então de qualquer forma, se eu sempre pego o mesmo, não desperdiço. Esse mês eu ganhei muito, vou pegar 1.000 euros a mais. Tchau. Depois de uma semana, eles voaram e fiquei sem nada, pois eles somem para o éter sem que eu compre algo. Também adotei esse sistema. De qualquer forma, sempre aquele valor que depois eu transfiro para a minha conta pessoal, para as despesas. O resto, espera um momento. Sempre guardamos de um lado e do outro. Depois, talvez, se precisar naquele mês e você estiver consciente, você se permite alguma coisa. Então, e no nível, digamos, emocional. Como mudou o seu relacionamento com o dinheiro de antes para agora? Pergunta difícil. Eu até conversava sobre isso com minha psicóloga. O peso de não ganhar o suficiente ainda existe. Porque eu não posso dizer que estou totalmente bem. Isso porque na nossa família, que é um pouco o oposto de uma família tradicional. Sou eu que tenho o cadastro nacional da pessoa jurídica, sou eu que trago os clientes, sou eu que trago o dinheiro para casa neste momento. Antes éramos iguais, agora estou muito feliz que a lei está em transição e também tem cadastro nacional da pessoa jurídica. Então, nos últimos 2 ou 3 anos, esse peso estava sobre mim, né, digamos assim.
E eu senti muito isso. A cada mês que melhora, eu sinto menos e não tem meses que pioram. Até o famoso mês dos 6 mil euros não me derrubou no final. No início isso pesava muito e eu sentia que não dava o suficiente para minha família. Ok, mas agora... Quero fazer mais, mas também me dou tempo para melhorar e entender devagar, devagar. A cada ano você aumenta um pouco o preço, melhora um pouco o serviço e devagar terei meu tempo para fazer melhor. Qual o melhor conselho que você daria para alguém? Olha, tem alguma coisa que eu não sei, o que te ajudou? Anote essas benditas despesas, anote essas benditas despesas. E se doer, é porque você está fazendo certo. Aqui está o sinal. Mas é verdade, porém, para mim, a virada dos seus vídeos foi anote as despesas. Aquilo me fez entender tudo, depois veio naturalmente. Não, mas é verdade, tipo, como eu sempre digo, eu agradeço por ter chegado ao fundo do poço, por ter levado aquele famoso tapa na cara que te deixa meio atordoado. Mas pelo menos depois você pode se reerguer, né? Então tá bom, Desi, muito obrigado por compartilhar e é isso, a gente se vê. Em um próximo vídeo, quem sabe, talvez contaremos sobre a sua trajetória de transformação como autônomo também, né? Quem sabe na próxima eu chegue de Maserati e agradeça aos meus vídeos. Pessoal, muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Inscrevam-se, deixem um like e a gente, como sempre, se vê por aí. Tchau!